comparsas deste alvo e houve um tiroteio. Um dos homens foi executado com pelo menos 20 tiros, ainda não foi identificado. Perícia está no local junto com a Polícia Civil. Os 2 comparsas deste homem que morreu fugiram, mas foram presos pela Brigada Militar. Um era foragido e o outro estava armado. Os 3 atiradores ainda estão sendo procurados. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins. Fechado há 2 dias, posto da Polícia Rodoviária Federal em Eldorado do Sul passa por desinfecção após casos de coronavírus. 2 policiais fizeram testes rápidos na terça-feira e tiveram resultado positivo para coronavírus. Os 2 estão em casa e devem ficar afastados por pelo menos 14 dias. Os colegas também foram submetidos à testagem, mas o resultado foi negativo. O posto da Polícia Rodoviária Federal de Eldorado do Sul, que fica na BR-290, está fechado desde a manhã de quarta-feira. Hoje, militares do Exército fizeram desinfecção no local. A previsão é de que o posto seja reaberto às 2 horas da tarde de hoje. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 2 horas. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A mudança vem sempre acompanhada de expectativas, perspectivas e possibilidades. Para mudar, é preciso coragem. Coragem para enfrentar novos desafios. Coragem para trilhar novos caminhos. E coragem para assumir novas posturas. A Construtora Sotrim mudou. E mudou pensando em você. Mudou pensando em continuar a oferecer as melhores oportunidades para você morar ou investir. Em 2020, a Construtora Sotrim vai te surpreender. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico, e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar. Exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico. Descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão. Cari Saúde. Sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. Com a sua rádio 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde. 12h06:30, estamos iniciando Rota na sua segunda edição, neste 17 de abril, sexta-feira. Tempo parcialmente nublado em Alegrete, temperatura 24 graus em nossos estúdios na Andradas 186, centro de Alegrete, Rádio Minuano FM. A frase de hoje é de Aristóteles: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Destaques dessa edição: Cindy Lojas divulga orientações às lojas associadas após liberação do comércio. Vereadora Maria do Horto Salbego prega a realização de teste em massa para o coronavírus. Saiba como está o funcionamento do comércio em Livramento e Uruguaiana. Destaques do jornal 0 Hora. Bolsonaro troca ministro e insinua que Maia deseja derrubá-lo do governo. Leite cede a pressões e autoriza a abertura de comércio na Serra. Correio do Povo. Serra Gaúcha, novo decreto autoriza a abertura do comércio. Eleições 2020, adiamento depende da pandemia. Jornal do Comércio, Bolsonaro demite Mandetta e nomeia Tais para a saúde. Comércio reabre as portas no interior e lojas atraem movimento.
Estas e outras informações nos jornais. Daqui a pouco nós vamos saber como é que está se comportando o quadro após a abertura, a flexibilização no comércio em Uruguaiana e também em Santana do Livramento. Daqui a pouco os repórteres da Rádio Nova Era de Livramento e também da Rádio Líder de Uruguaiana. Luiz Alberto Goulart de Uruguaiana e o repórter Jorge Flores de Livramento. Daqui a pouco no Rota, segunda edição. Vamos trazer a participação da vereadora Maria do Horto Salbego, falando sobre a sua preocupação com a saída de alguns médicos do programa social em nosso município. A vereadora defende ainda a realização de exames em massa para coronavírus. Vamos acompanhar a participação da vereadora Maria do Horto Salbego. Nós estamos muito preocupados com essa questão da acessibilidade da população ao Sistema Único de Saúde, e o programa Mais Médico era o que dava cobertura para Alegrete até bem pouco tempo atrás. Alegrete já vem perdendo profissionais e a gente vem falando, a Rádio Minuano acompanha os expedientes da Câmara e vê quanto a gente já vem batendo nessa questão. Acontece que essa semana nós estamos perdendo mais 2 médicos e a semana que vem mais 2. São 4 no total, só dentro de 7 dias. Vai acontecer perda de 4 médicos. Isso significa, Luiz Mário, que 20 mil pessoas ficarão sem acesso à saúde. O que nós estamos preocupados e o que a gente está propondo? Nós propusemos na Câmara de Vereadores, na última segunda-feira, um requerimento que foi aprovado por todos os vereadores para que a gente faça contato oficial do Poder Legislativo com a bancada gaúcha. Significa todos os deputados e todos os senadores de todos os partidos. Porque essa não pode ser uma questão partidária, esta tem que ser uma questão coletiva do Sistema Único de Saúde. E também estamos fazendo contato com o Ministério Público Federal, Estadual, Conselho Nacional de Saúde e Ministério da Saúde, solicitando que seja reavaliada a questão do ciclo do programa Mais Médico do 4º para frente. Todos aqueles ciclos que vencem a partir do mês de março, que é o mês que começou a pandemia a se manifestar de forma mais forte no nosso território. Com isso a gente pede o quê? Que o governo federal faça uma medida provisória, que só o governo federal pode fazer, solicitando que esses médicos permaneçam no território nacional e que possam executar suas tarefas nos municípios que estiverem alocados. A gente fez para Alegrete, mas na verdade isso vai atender a todos os municípios gaúchos e brasileiros. Tudo depende do tipo de medida provisória que o governo fizer. Eles já estão atendendo, estavam até essa semana atendendo na linha de frente, nas unidades de saúde, todas as pessoas com síndrome gripal. Eles já estão fazendo esse serviço, eles são um reforço. Agora, obviamente, o Ministério tem o poder para determinar a especificidade do trabalho deles. E por que, Luiz Mário, que o município, nem que queira, tem poder de contratá-los? Porque eles não têm a validação do diploma no território nacional. O que eles têm é o RMS, que se chama, foi validado pelo Ministério da Saúde, o diploma deles. Eles fizeram toda a habilitação, cursos e formação para trabalhar no Brasil, para conhecer o Sistema Único do Brasil, mas só podem trabalhar tutelados pelo Ministério da Saúde. Então a secretária do município, nem que quisesse, ela pode contratá-los. Por isso a comunicação também ao Ministério Público Federal pedindo providências, porque por força de lei, seja por um mandado judicial ou por uma determinação do Ministério, esses médicos podem continuar trabalhando conosco. E a outra situação que é grave, que é importante a população saber, é que esses médicos, eles não vão poder sair de Alegrete. A fronteira está fechada para eles voltarem para os seus países. Esses 4 que estão saindo agora são todos estrangeiros e eles não receberam do Ministério o voucher de embarque. Eles não podem embarcar nesse momento porque a fronteira está fechada. Eles teriam que ficar em quarentena no país.
Então, de qualquer forma, o Ministério da Saúde vai ser responsável por essas pessoas que se deslocaram para atender a nossa população. Então, tem muitos motivos para que o Ministério reavalie essa situação, porque o programa novo que o governo criou só vai funcionar a partir de setembro, que é o programa Médicos pelo Brasil. Até setembro é o programa Mais Médico que vigora. Então, a nosso requerimento, a solicitação da Câmara de Vereadores de Alegrete foi nesse sentido de que os Mais Médicos, a partir destes ciclos que estão vencendo em março, se mantenham pelo menos mais 6 meses para que a gente enfrente a crise do coronavírus com mais acesso à saúde à população. Na minha opinião, a comunidade tem que ficar muito atenta. A comunidade, a partir dos últimos dias, ela acha que isso não vai chegar até nós, tanto que tu vê um alto fluxo de pessoas na rua, tu vê até nos finais de semana, né? Não só nos dias de semana, tu vê aglomerações nos mercados, nos açougues, é de apavorar-los, Mário. E o que eu venho dizendo nesse período de tempo? Nós temos uma subnotificação. O que é isso para algumas pessoas que não são mais do ramo da saúde, que têm pouco acesso a esse tipo de colocação? Entenda, não é feito os exames na amostragem necessária para a gente ter segurança do número de pessoas contaminadas no Brasil. O Ministério da Saúde está colocando exames só para os casos graves. Então, chegou no sistema de saúde, vai para o hospital, é grave, faz o exame. Não é grave, não faz. Com isso, tem muita subnotificação, muita gente doente que não sabe que está doente e muita gente fazendo o vírus circular. Por isso, a gente tem que ficar de orelha bem erguida, orelha em pé, como a gente diz aqui no nosso pago, porque não é só esses números que estão sendo notificados pelo Sistema Nacional de Vigilância que são as pessoas contaminadas. É muito mais que isso. É só a gente pegar o que está acontecendo em países como os Estados Unidos, que aconteceu nos países da Europa, que está acontecendo também nos países da América Latina, para a gente ter uma amostra do que está acontecendo no Brasil, que ainda está escondido, porque com a subnotificação não aparece. Lá nos Estados Unidos os exames foram feitos em massa, na China também, então aparece o número real de doentes. Aqui não, tem um número subnotificado e isso é muito grave para a nossa população. Não tem testes no Brasil à disposição para testar todas as pessoas que chegam no sistema de saúde. Essa vereadora Maria do Horto Salbego. Em relação a 2 casos suspeitos aqui em Alegrete, em profissionais de saúde, da área da saúde, deram negativo. Portanto, os 2 testes deram negativos e só temos um caso suspeito de coronavírus em nosso município. Aquele caso de um bebê que está na UTI neonatal da Santa Casa de Caridade, aguardando o resultado ainda do exame para coronavírus. Somente um caso suspeito até o momento. 2 casos confirmados, as pessoas já estão curadas e agora aguardando esse resultado desse teste nesse bebê que estava na UTI neonatal aqui em Alegrete. Vamos agora com o Minuto Esporte, Giovanni Freitas. E o esporte aqui na Minuano tem oferecimento da loja Tá Barato pra caramba. Vendendo barato o ano inteiro. A loja do Ramude, que já reabre hoje, hein? Esperando os seus clientes. ICAO Centro Comercial. Mais de 20 mil itens à sua disposição. Maior centro de compras da fronteira é a CAO Centro Comercial. Novo decreto municipal autoriza a abertura de quadras esportivas em Alegrete. E o novo decreto assinado no dia de ontem pelo prefeito Márcio Amaral consta, entre os seus artigos, a autorização do funcionamento das quadras esportivas, desde que obedeçam às recomendações da Organização Mundial de Saúde, observando um intervalo mínimo de 30 minutos após o término de cada atividade. Academias poderão funcionar na cidade, obedecendo novas medidas do decreto municipal. Para os esportistas aqui de Alegrete que frequentam as academias que funcionam a partir de agora, deverão ter as seguintes recomendações e medidas: orientar a higiene pessoal e higienização dos materiais utilizados pelos frequentadores, conforme acordo da OMS. E também o Conselho Regional de Educação Física. Após cada horário estipulado pela tabela, os espaços na academia deverão ser fechados ao público e higienizados
pelos profissionais dos mesmos, utilizando luvas, máscaras e também álcool gel 70. Uma boa notícia aí para o Alegrete, né? O pessoal que pratica as academias esportivas aqui no nosso município. Jogos dos torneios e campeonatos não foram liberados pelo novo decreto. E o novo decreto foi assinado pelo prefeito municipal, Márcio Amaral, e o chefe do executivo comunicou que, por enquanto, não tem como liberar os jogos de futebol de campo. O motivo é a aglomeração, diante de que os torneios, os campeonatos organizados pela LAF levam grandes públicos aos campos de futebol, o que fica difícil de evitar a aglomeração dos atletas e também dos torcedores. O prefeito Márcio está otimista em liberar em breve, quem sabe, os jogos de futebol nos campos de Alegrete. Torneio da Primavera, e o Torneio da Primavera, promovido pela Escolinha de Futebol do Flamengo, acontece aqui em nosso município no mês de outubro, segundo informações do Toninho Fagundes. O evento esportivo está programado no mês de outubro. O anfitrião, o Flamenguinho, já confirmou a participação do Grêmio, Internacional e Juventude. Possivelmente, o Boca Juniors da Argentina deverá fazer parte desse torneio que acontece em outubro, Torneio da Primavera. Federação Gaúcha repudia a volta do Esportivo de Bento aos treinos. E o presidente Luciano Oxman, da Federação Gaúcha de Futebol, encaminhou um documento à direção do Esportivo de Bento Gonçalves, pedindo explicações por que a direção autorizou a volta dos treinos dos jogadores no dia de ontem, já que a determinação e recomendação é que os atletas fiquem em isolamento social até o final do mês, contrariando o que os outros clubes estão fazendo. Negócios da dupla Grenal. Conforme informação da dupla, vindo através da imprensa, jogadores interessam ao futebol europeu. O PP, do Grêmio, interessa ao Sevilha, da Espanha. Bruno Prachetes, do Internacional, interessa a 2 clubes da Europa. O jogador Internacional e Grêmio continuam em férias até o dia 1º de maio. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento. A loja Tá Barato pra caramba, vendendo barato o ano inteiro. A loja do Ramude e Caal Centro Comercial, são mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira. O esporte na Minuano, com o repórter Giovanni Freitas. Doze horas 20 minutos, 12h20. Vamos saber com o repórter Jorge Flores, da Rádio Nova Aurora de Livramento, sobre como está o funcionamento do comércio lá na cidade de Livramento. Bom, o Livramento está numa situação, digamos assim, por enquanto confortável. O comércio voltou a funcionar hoje, através de uma força do decreto municipal, tendo em vista que o Estado também anunciou nesta semana. Foi flexibilizado, nós estávamos aqui com o isolamento social, poucas lojas, poucos empreendimentos estavam funcionando, somente aqueles que têm necessidades assim de básicas, né, com farmácias, supermercados, postos de gasolina, e hoje começou a flexibilização de todo o comércio aqui de Santana do Livramento, com restrições, né? Os comércios vão ter que se adaptar, fazer algum tipo de rodízio para preservar seus funcionários. O pessoal tem que entrar nas lojas com máscaras, é proibido, né? A orientação aí que é proibido deixar alguém entrar no comércio sem estar usando a máscara individual. Então, é algo que as pessoas vão ter que aprender a viver a partir de agora, com esse tipo de restrição, com esse tipo de segurança em saúde, porque agora depende de cada um de nós. Os casos em Santana do Livramento, até o momento, nós estamos com 9 casos confirmados da doença, sendo que desses 9 casos, 8 já foram recuperados, 4 casos ainda estão em análise aqui na Fronteira da Paz e 35 casos foram descartados, ou seja, aqueles que fizeram o exame, tiveram suspeitas, mas felizmente foram descartados. Teve o falecimento de uma senhora nesta semana e infelizmente teve o sepultamento como prevê, né, naquelas suspeitas que é de Covid-19, mas felizmente, por outro lado, o exame depois chegou, né, porque a gente sabe que demora um pouco o exame, chegou descartando o caso de Covid. Então, havia uma apreensão muito grande, que poderia ter sido a primeira morte, né, por Covid-19 em Livramento, mas foi descartado. Então, por enquanto, nossa situação é essa. Ontem, esse decreto foi emitido através da Prefeitura Municipal à tarde, ainda não foi distribuído para a imprensa local, mas deverá ser nas próximas horas o decreto,
E a grande surpresa, a grande novidade justamente é a flexibilização do comércio, que já está de portas abertas nesta sexta-feira. Na verdade, somos uma cidade em duas ou vice-versa, porque nós não temos nenhuma ponte, nada de barreira física que diga que nós estamos de um lado ou do outro. Então basta passar ali uma praça, que é a Praça Internacional, que nós chamamos aqui, e você já está do lado uruguaio. O comércio de Rivera estava totalmente fechado. A gente sabe que o comércio de Rivera, mais de 90% é formado aí de free shops. Como não tinha turista, não tem até agora, porque os ônibus, né, de turismo estão proibidos de entrar em Santana do Livramento, o comércio estava totalmente fechado, também com as restrições do lado uruguaio. Rivera tem um diferencial com relação ao Brasil, porque Rivera, as determinações de segurança com relação ao Covid é determinada em todo o país, não é por setor, não é por cidade, nem departamento, como eles chamam. Todo o Uruguai segue uma regra única, que é determinada pelo país. Então, nesse momento, também começou a flexibilização e a abertura do comércio no lado uruguaio. Alguns free shops já começaram a abrir suas portas de forma lenta, com algumas restrições também. Mas a situação é um pouco diferente aqui de Santana do Livramento, porque em Rivera, segundo dados e os levantamentos que estão sendo divulgados, não existe nenhum caso ainda confirmado de coronavírus. O transporte coletivo voltou a funcionar nos horários normais, com a lotação permitida pela metade, ou seja, as pessoas, os ônibus não podem andar com a lotação completa, apenas a metade. Na teoria, a gente sabe que é uma coisa, na prática é outra, porque a gente sabe que em horários de pico, né, a orientação da prefeitura é de que coloquem mais ônibus em circulação, mas a gente sabe que na prática às vezes não funciona bem assim. Então, o que a gente tem orientado como meio de comunicação é que as pessoas mesmo façam a própria fiscalização, ou seja, se elas perceberem que algo está errado, que existe risco de contaminação maior, informem, denunciem e também, né, liguem para as empresas, de repente não pega o ônibus, deem um jeito, porque agora as pessoas têm que se cuidar, né? Cada um tem que se cuidar. Até ontem ele estava reduzido, havia os horários específicos, né? Os idosos estavam praticamente sendo não proibidos, mas havia sérias restrições com o transporte dos idosos, porque havia uma gratuidade para os idosos, mas os idosos estavam saindo muito, então começou a se cobrar passagem também dos idosos, numa tentativa de frear a saída dos idosos todos os dias às ruas. Esse foi o repórter Jorge Flores, da Rádio Nova Aurora de Santana do Livramento. 12h26, daqui um pouquinho vamos a Uruguaiana com o Luiz Alberto Goulart, ele que é repórter da Rádio Líder de Uruguaiana, saber como é que está a situação após a flexibilização, a abertura do comércio na cidade vizinha de Uruguaiana. 12h26, vamos ao intervalo e já voltamos. 97,5. Neste sábado, a partir das 10h30, a Minuano faz Estúdio Cidadão. Nosso rádio jornalismo vai ouvir autoridades do município ligadas às principais frentes de atuação no enfrentamento do coronavírus, as ações, os resultados obtidos até agora e análises das consequências do momento da pandemia em Alegrete. Ouça a Minuano neste sábado, 10h30, Estúdio Cidadão. Minuano, ouvindo mais, comunicando melhor. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Comunicado oficial. ESCO GD Tecnologia em Energia. Em função dos últimos acontecimentos do coronavírus, com o intuito de preservarmos a saúde dos nossos colaboradores e clientes, comunicamos que estaremos trabalhando em regime home office por tempo indeterminado. Estaremos realizando atendimento via plataformas digitais. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Atenciosamente,
ESCO GD. Não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. A Feira Oficial do Sindicato Rural será realizada em 2 datas. Dia 28, terça-feira, terneiros castrados inteiros. Dia 29, quarta-feira, terneiras e vaquilhonas. 1.600 animais à venda, 800 em cada etapa. Em razão da transmissão pelo Lance Rural, o início será pontualmente às 17 horas. Procure sua agência bancária para obter financiamento. Em nossa sede, estamos à disposição para mais informações. Marque bem essa data. Dia 28, terça-feira, terneiros. Dia 29, quarta-feira, terneiras e vaquilhonas. Agenda remates de qualidade. Fica aqui, fica minuano. 12 horas 28 minutos e meio, Rota 97 em sua segunda edição pela Minuano FM no oferecimento de Agenda Remates de Qualidade. Vamos trazer agora Expresso de Notícias, José Augusto Vargas. Olá, boa tarde, Expresso de Notícias, edição desta sexta-feira, 17 de abril. Termina às 23h59 de hoje o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem de 2020. O participante que deseja solicitar o direito de não pagar a taxa e estiver dentro dos critérios do edital deve acessar a página do Enem 2020 e se inscrever. O resultado será divulgado no dia 24 de abril. O total de casos confirmados com o novo coronavírus no Rio Grande do Sul subiu para 792 no dia de ontem, conforme a atualização da Secretaria Estadual da Saúde. O número total de óbitos chegou a 21 aqui no Rio Grande do Sul. O governo do estado recebeu na tarde de quarta-feira um lote com 37 mil testes rápidos para identificação de novos casos de coronavírus. Eles serão destinados aos hospitais gaúchos. A Inspetoria Veterinária informando que os produtores têm até o dia 24 para fazer a compra da vacina. Já a entrega das notas e comprovantes se encerra no dia 30 de abril. Mais informações pelo telefone 3422-3244. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu ontem a confirmação de resultado negativo para coronavírus de testes realizados em 2 profissionais da atenção básica. No momento, apenas um bebê internado na UTI neonatal aguarda o resultado da análise realizada em laboratório particular. Nós estaremos de volta na segunda-feira, aqui na segunda edição do Rota, com mais um Expresso de Notícias. 12 horas 30 minutos, 12h30, nós estamos com Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates. A Feira Oficial do Sindicato Rural será realizada em 2 datas. Dia 28, terça-feira, terneiros castrados e inteiros. No dia 29, quarta-feira, terneiras e vaquilhonas. 1.600 animais à venda, 800 em cada etapa. Em razão da transmissão pelo Lance Rural, o início será pontualmente às 17 horas. Procure a sua agência bancária para obter financiamento. Na sede da agenda, estamos à disposição para mais informações. Marque bem a data, dia 28, terça-feira, terneiros. No dia 29, quarta-feira, terneiras e vaquilhonas. Agenda Remates de Qualidade. 12 horas 31 minutos, vamos trazer a participação do repórter Luiz Alberto Goulart, de Uruguaiana, da Rádio Líder, da cidade vizinha, que fala também como é que está o funcionamento do comércio em Uruguaiana. Olá, boa tarde, Expresso de Notícias. Agora sim, vamos então com o repórter Luiz Alberto Goulart. É um prazer muito grande falar com os ouvintes de Alegrete, principalmente por essa grande audiência da Rádio Minuano, pelo programa Rota 97. A situação aqui na fronteira oeste, a fronteira continua fechada, né, por determinação tanto dos presidentes do Brasil quanto da Argentina. Então, só passam por aqui caminhões de transporte internacional. Os demais moradores de Uruguaiana e Pasto dos Libres estão proibidos de fazer essa travessia. Com relação ao prefeito Rony Melo, que determinou um novo decreto com relação ao comércio, que voltou a funcionar nesta quinta-feira, dia 16, ele está funcionando de forma gradativa, viu, Luiz Mário? É uma decisão municipal que o prefeito pede o empenho de todos e que está respaldada pela declaração do governo do estado de que cada cidade tem suas peculiaridades, e aqui não é diferente. Então, há uma série de restrições e orientações que foram impostas através desse decreto municipal, que foi publicado na quinta-feira, e aí o prefeito pediu a compreensão e principalmente o envolvimento de todos para o retorno que fosse com segurança
e também com conscientização dos empresários. Então as lojas foram abertas, né? Elas estavam abertas nesse período de isolamento social somente para atendimento daquelas pessoas que tinham carnês em aberto, né? Então, a partir de ontem começou a funcionar e hoje deve voltar a funcionar. Ainda está em estudo de que forma o comércio da Baixada, o comércio popular aqui de Uruguaiana, que ocupa 2 quarteirões, né? Então, a decisão do prefeito é respaldada, então, pelos profissionais da saúde também, que diz que o comportamento das pessoas tem que ser estudado e acompanhado pelas equipes do setor de saúde, que trabalha com dados reais e diários, oferecendo uma estrutura compatível com as exigências, entre as quais aqui temos os centros de triagem, a UPA, né? E a própria Santa Casa, que oferece 45 leitos específicos para eventuais pacientes do Covid-19, 8 leitos em UTI coronavírus e 25 respiradores. Além disso, o município está disponibilizando o programa Capacita 19, que leva diariamente informações para a comunidade e preparação dos setores para o enfrentamento da doença. Então tem algumas limitações. Por exemplo, aqui nós podemos destacar a sanitização das mãos de clientes na entrada dos estabelecimentos através do álcool gel 70 ou balcão com pia, com água e sabão. Também as empresas devem ter tapete úmido com água sanitária ou hipoclorito de sódio na entrada desses estabelecimentos. Então sugere desinfetar superfícies tocadas com frequência, como corrimão, maçaneta, balcões, interruptores, janelas, telefones, teclados, computadores, etc. E além disso, varredura úmida nos pisos com mops ou panos de limpeza utilizando água sanitária ou hipoclorito de sódio. Então, não está permitida a utilização de utensílios compartilhados, como copos, toalhas, enfim. E os restaurantes voltaram a funcionar ontem. Somente os serviços de teleentrega estavam funcionando. E ontem, esses estabelecimentos que estavam fechados já desde o dia 15 de março, voltaram a funcionar. E também determina aqui esse decreto do prefeito que os consumidores mantenham distância mínima entre 2 metros entre colaboradores e clientes. E todas as lojas são obrigadas a disponibilizar um frasco de álcool gel 70% com mínimo de 150 gramas para cada colaborador. E todos os colaboradores devem fazer uso de máscaras, podendo ser até artesanais. Então essa é a situação aqui na Fronteira Oeste. O transporte coletivo está funcionando de forma precária. Nós estamos aqui numa situação bem atípica aqui em Uruguaiana, principalmente nesse setor, né? Porque recentemente houve a licitação para o transporte público, uma empresa venceu, mas em função desse período aí do coronavírus, dessa pandemia, a empresa já deveria estar operando. E ela alegou que as linhas de produções de uma fábrica de veículos, né, não havia entregue esses ônibus. São 18 ônibus novos que devem entrar em funcionamento nos próximos dias. Enquanto isso, de forma precária, nós estamos com a empresa que vinha operando até o momento somente com 3 linhas de ônibus. Veja só, ontem o comércio começou a funcionar, então nós temos essa situação operando aqui em Uruguaiana, para uma cidade de quase 150 mil habitantes, com cerca de 15 mil usuários dos ônibus. Nós estamos aqui numa situação bastante delicada com relação ao transporte coletivo urbano. Muitos trabalhadores estão vindo a pé, usando o transporte alternativo, como mototáxi também, carros e aplicativos, e assim, entre amigos, vizinhos, enfim, a fim de poderem chegar ao trabalho. Que a situação em Uruguaiana na questão do transporte coletivo, preocupante, né? E agora que o comércio abriu na cidade vizinha, a situação em relação ao transporte coletivo é bastante preocupante. Nós estamos com Rota na sua segunda edição para Agenda Remates de Qualidade, 12h36:30. Vamos agora com indicadores. Marcelo Vaz, no oferecimento de Caal, Centro Comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em queda nesta quinta-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento maio com contratos negociados a $8,36 por bushel, com perdas de 5 cents. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourados, 85. No Paraná e Londrina, 85,50. Santa Catarina, Pinhalzinho, 86. No Mato Grosso e Rondonópolis, 92,20. Oeste Baiano, R$81. Em Goiás, Acreúna, 82. Rio Grande do Sul, Tupaciretã, 89,50 a saca de 60 quilos.
Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, 43, no Paraná e Toledo, 39,50, Mato Grosso, Primavera do Leste, 39,80, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 43, em Goiás, Cristalina, 40, Rio Grande do Sul, Chapada, R$44, a saca de 60 quilos. Boi gordo. São Paulo, na B3, contratos com vencimento em abril negociados a R$196 a arroba. Mercado físico em Santa Fé de Goiás, 171,50. Minas Gerais, Belo Horizonte, 184. Araçatuba, São Paulo, R$192 a arroba. No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal de R$6,35 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em maio, $118,60, a saca de 60 quilos. Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em maio, $126,70, a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano, R$587,50. Em Franca, São Paulo, R$600, a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em maio, negociados em 52,79 centos de dólar por libra peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$87,38 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Pinhalzinho, 47, no Paraná e Marechal Cândido Rondon, R$58, a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos em Santa Catarina, Rio do Sul, R$50. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$60, a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. Fica aqui, fica minuano. Agora são 12h39:30. Rota 97 na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. A feira oficial do Sindicato Rural será realizada em 2 datas. Dia 28, terça-feira, terneiros castrados e inteiros. No dia 29, quarta-feira, terneiras e vaquilhonas. 1.600 animais à venda, 800 em cada etapa. Em razão da transmissão pelo lance rural, o início será pontualmente às 17 horas. Procure a sua agência bancária para obter financiamento. Na sede da agenda, à disposição para mais informações. Marque bem a data, dia 28, terça-feira, terneiros, dia 29, quarta-feira, terneiras e vaquilhonas. Agenda Remates de qualidade. Vamos agora com a previsão tempo. Kátia Valente da Somar Meteorologia, no oferecimento de União Gás. Telefone 3422-8383, União Gás é Liquigás. Faltou gás, é só ligar 3422-8383. União Gás e a previsão tempo, Kátia Valente da Somar Meteorologia. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Minuano. A sexta-feira ainda amanhece fria aqui pela região em função do domínio da massa de ar seco, que também tem origem polar, mas o frio já começa a diminuir a partir desta sexta-feira. Ainda que com temperaturas amenas, sensação de friozinho pela manhã, com a presença do sol, os termômetros vão subindo gradualmente. E no período da tarde desta sexta-feira, as máximas por aqui já variam entre 24 e 26 graus. Os ventos sopram de leste e sudeste, ainda um pouco de um vento friozinho assim, mas nada já muito intenso. Claro, no final do dia o sol vai embora, volta essa sensação de friozinho. E o sábado amanhece com tempo firme também. A temperatura pela manhã ainda é baixa, pode variar entre 9 e 11 graus por aqui, algumas áreas um pouquinho maior a temperatura da manhã, mas a sensação térmica já oscila em torno disso, porque não é mais aquele vento tão frio. A expectativa é que ao longo do dia as temperaturas subam rapidamente e na tarde deste sábado as máximas podem chegar aos 26, 27 graus. No domingo a temperatura já pode chegar aos 30 graus rapidamente no período da tarde e o tempo continua seco. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. Atenção!
A União Gás agora é distribuidora Liquigás, sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre um entregador próximo à sua casa com máquina para os principais cartões. União Gás tem convênio com associados da Caixa, OAB e Associação dos Arrozeiros de Alegrete. União Gás e Liquigás, uma parceria em prol da sua economia. Ligue 3422-8383 ou WhatsApp 999581838. Na Maximino Marinho 1045 e Avenida Tiaraju 2169. 97,5. Neste sábado, a partir das 10h30, a Minuano faz Estúdio Cidadão. Nosso rádio jornalismo vai ouvir autoridades do município ligadas às principais frentes de atuação no enfrentamento do coronavírus. As ações, os resultados obtidos até agora e análises das consequências do momento da pandemia em Alegrete. Ouça a Minuano neste sábado, 10h30. Estúdio Cidadão. Minuano. Ouvindo mais, comunicando melhor. Comunicado oficial. ESCO GD, tecnologia em energia. Em função dos últimos acontecimentos do coronavírus, com o intuito de preservarmos a saúde dos nossos colaboradores e clientes, comunicamos que estaremos trabalhando em regime home office por tempo indeterminado. Estaremos realizando atendimento via plataformas digitais. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Atenciosamente, ESCO GD. A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então, assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Fica aqui, fica Minuano. 12h45, 12h45, temperatura 24 graus, tempo bom em Alegrete. Vamos agora com o nosso boletim do Governo do Estado nas prevenções ao coronavírus. Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus. Muito bom dia, Rio Grande do Sul. Governador Eduardo Leite, bom dia. Bom dia, Nara. Bom dia aos ouvintes. Jornalistas das rádios de todo o interior mandaram pra gente algumas perguntas, né? Então, a primeira, Braulio Ricardo, da Rádio Clube de Canela. Há alguma possibilidade de redução das alíquotas de ICMS para ajudar a população e os empresários? Olha, Braulio, o governo tem uma grande preocupação com as empresas, pela importância que elas têm na geração de emprego e de renda para as famílias do Rio Grande do Sul. Então não é sobre atender empresários, é sobre atender ao povo gaúcho, garantindo dinâmica econômica em condições mínimas para preservar ao máximo os empregos, sabendo que não tem como essa crise não afetar a atividade econômica e, consequentemente, gerar problemas na vida de tantas pessoas. Mas a nossa responsabilidade também é com a prestação dos serviços e com as prefeituras. O Estado tem limitação da possibilidade de oferecer isenção ou redução de alíquotas de ICMS. O que nós temos como ICMS é o principal tributo do Estado, que não serve para sustentar o governo, mas os serviços que o governo presta. A saúde, os hospitais, a segurança pública, tudo depende dessa arrecadação no Estado. E boa parte do arrecadado ainda vai para as prefeituras, é importante ser lembrado. Mesmo assim, nós trabalhamos para conseguir dar fôlego a quem tem mais dificuldades nesse processo e viabilizamos que as empresas optantes do Simples Nacional vão poder ter 3 meses para que 206 mil micro e pequenas empresas gaúchas tenham esses 90 dias de carência do pagamento da parcela do Simples Nacional, que corresponde ao ICMS. E também colocamos os bancos públicos, o Banrisul,
o Badesul, o BRDE, a disponibilizar linhas de crédito para abranger pessoas físicas, micro, pequenas, médias e grandes empresas, inclusive com a possibilidade de um período de carência sem o pagamento daquela dívida contraída junto ao banco e que poderá ficar um período sem pagar para retomar o pagamento ali na frente quando a situação melhorar. Empréstimo, inclusive, do Banrisul para pagamento de salários, né, governador? Exato. É importante. A gente tem essa disponibilidade para capital de giro essas empresas para que possam ao máximo manterem empregos e também crédito disponibilizado a pessoas físicas que tenham no banco as suas contas e que podem viabilizar esses empréstimos e um prazo de carência também no pagamento das dívidas que já tenham contraído. Pito Severo, da Rádio Charrua de Uruguaiana. Quais as medidas para a região da fronteira oeste no combate ao coronavírus? Nós estamos aumentando, Pito, o número de leitos de UTI, SUS. Os UTIs são as unidades de tratamento intensivo, os leitos para os casos mais graves, e também estamos aumentando os leitos clínicos. O Hospital São Luís de Dom Pedrito, por exemplo, recebeu 10 novos leitos de UTI SUS adulto e 20 novos leitos clínicos, todos para pacientes de Covid-19. O Hospital Santa Casa de Bagé recebeu 14 novos leitos de UTI SUS adulto e 28 novos leitos clínicos. A Santa Casa de Caridade de Uruguaiana teve destinados 6 leitos clínicos de UTI adulto, dos 20 hoje existentes, e 19 leitos clínicos para o tratamento do coronavírus, de 124 que tem existentes hoje. Com a previsão até 3 de junho, a gente ainda tem a Santa Casa de Uruguaiana para receber 10 novos leitos de UTI e 20 novos leitos clínicos, todos para pacientes de Covid-19. E também estamos distribuindo aí os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que já foram distribuídos na primeira quinzena de abril, mais de 5.000 máscaras cirúrgicas de proteção para os profissionais da região e mais de 17.000 luvas também para o uso dos profissionais de saúde, além de toucas e de álcool gel, que também são itens que nós estamos disponibilizando. Dentro desse plano de contingência hospitalar, por exemplo, dependendo da necessidade do município, pode haver uma transferência para outra região, né? Porque a gente tem um sistema de referências regionais, né, nas estruturas existentes, e a central de regulação, que é a do Estado, que regula justamente o acesso a esses leitos, poderá transferir pacientes para internações clínicas de UTI para outras regiões, se assim for necessário, dependendo de dificuldade que eventualmente seja encontrada em algum dos municípios. Então a gente já incrementou 195 novos leitos de UTI no estado hoje. 12h50. Vem aí o correspondente Piranga via Rede Gaúcha Sat. Boa tarde. Novo ministro da Saúde toma posse e diz que vai trabalhar com estados e municípios no combate ao coronavírus. Policial da reserva mata mulher com um tiro dentro de casa em Porto Alegre. Publicado edital de convocação de mais de 800 aprovados em concurso da Brigada Militar.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, são 12h52. Tarde será de temperaturas amenas e muita nebulosidade em Porto Alegre. Agora faz 19 graus na capital. O novo ministro da Saúde, o oncologista Nelson Traich, tomou posse nesta sexta-feira em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O ministro afirmou que fará um trabalho de parceria com estados e municípios para conter o coronavírus. Para Nelson Traich, é necessário acompanhar diariamente com estados e municípios a evolução do coronavírus, buscando agilidade para resolver os problemas que vão surgir. Traich afirmou que a população carente, que é a que mais sofre nestes momentos, terá atenção total do Ministério. Ele ainda ressaltou que o coronavírus hoje está atraindo todas as atenções, mas é que é preciso prestar ainda atenção em toda a saúde do país, que há outros problemas a serem enfrentados, como a influenza, que se intensifica no período do inverno. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu o trabalho de Luiz Henrique Mandetta na saúde. Disse que a visão de um presidente é maior do que a de um ministro que olha apenas para a sua área e que ele, Bolsonaro, precisa decidir olhar o todo. O presidente voltou a defender a abertura do comércio e afirmou que conversou com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para que comece a ser analisada também a abertura de fronteiras, citando Paraguai e Uruguai. Da RBS Brasília, Silvana Pires. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Tempo. Temperatura de 19 graus em Porto Alegre, 17 em Caxias do Sul, 22 em Santa Maria, 23 em Pelotas e 22 em Rio Grande. A previsão para a tarde de hoje é de céu nublado e possibilidade de pancadas isoladas de chuva no leste e no sul. Nas demais regiões o tempo é seco. As máximas não passam dos 25 graus nesta tarde. 1 ano e 3 meses depois de ter assumido a duplicação da BR-116 em Guaíba, o Exército se prepara para entregar o primeiro trecho de 5 quilômetros na região do novo viaduto de Barra do Ribeiro. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente 15 dias. Os demais 45 quilômetros serão entregues de acordo com a evolução do trabalho e não estão descartadas novas liberações ao longo de 2020. Um homem de 36 anos morreu em acidente na BR-116 em Campestre da Serra nessa manhã. O caminhão que ele conduzia carregando cerveja tombou na altura do quilômetro 91 da rodovia. Um passageiro foi levado ao hospital com escoriações. O nome da vítima não foi divulgado. Uma mulher foi morta pelo companheiro, um policial militar da reserva, na manhã de hoje em Porto Alegre. O crime aconteceu em um imóvel da Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon. Após cometer o crime, o homem tentou se matar com um tiro na cabeça e foi levado ao hospital em estado grave. A mulher foi atingida por um disparo nas costas. A vítima foi identificada como Maria Elizabeth Rosa Pereira, advogada de 60 anos e atual presidente da Agergues. Ela e o policial estariam juntos há 20 anos, mas não moravam na mesma casa. Familiares disseram que o autor tinha epilepsia e estaria resistindo para tomar os medicamentos. Para denunciar casos de violência contra a mulher, contate o Disque Denúncia pelo telefone 181. Além disso, há os Centros de Referência da Mulher, delegacias especializadas e a Defensoria Pública. Uma criança foi baleada e um homem morreu durante um ataque entre facções na Vila Universal, em Viamão. Segundo a polícia, pelo menos 3 homens armados invadiram uma casa para procurar o integrante de um grupo rival. Como não encontraram o alvo, dispararam e atingiram uma menina de 10 anos de idade baleada na coluna. Os criminosos seguiram para outra casa e atiraram em mais 3 homens. Um deles foi executado e os outros 2, que conseguiram fugir, foram presos pela Brigada Militar. Os 3 atiradores ainda não foram localizados. A convocação de 860 aprovados no último concurso da Brigada Militar foi publicado no Diário Oficial do Estado. O processo havia sido suspenso por conta da pandemia do coronavírus. Conforme o edital, os aprovados têm entre 24 de abril e 15 de maio para acessar o site e preencher a ficha cadastral. Já a entrega dos documentos começa no dia 11 de maio, de acordo com a data e horário de convocação estipulada. Ainda nesta edição, o governador de São Paulo prorroga novamente a quarentena no estado. Mais de 45 milhões de pessoas já foram aprovadas para receber auxílio de R$600.
Abastece Aí, o aplicativo do Poço Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nessa manhã mais uma morte por coronavírus no Rio Grande do Sul. Com isso, o estado chega a 22 óbitos. Foi a primeira morte registrada de um morador de Arroio do Sal e a segunda no litoral norte. Segundo a prefeitura, o paciente é um homem de 52 anos que tinha histórico de infarto agudo do miocárdio. Ele estava internado desde o dia 11